Queridos, que bom estar com vocês. Eu estou assustado, estou nervoso, estou preocupado, fiquei tão admirado. E aí, toda essa dinâmica da igreja joga uma pressão para quem vai pregar, né? Porque realmente impressiona, irmãos, como funciona bem essa igreja. Eu nunca tinha vindo aqui, que coisa linda. Estou realmente assim impactado, irmãos, de verdade mesmo. Tenho percebido aqui desde o início uma organização tão interessante. Já pelo WhatsApp os irmãos me mandaram cronogramas, me pediram orientações a respeito da mensagem, do sermão, e eu tenho visto isso aqui também, essa continuação dessa organização, e é tão bom quando as coisas funcionam bem. A igreja está muito participativa, estou impressionado com esse pessoal da mídia aqui, da transmissão, tem tanta gente envolvida nisso para que aconteça. A gente sabe quão difícil é, né? Transmitir com qualidade, a gente está se adaptando a esse tipo de realidade, mas, irmãos, vocês como igreja estão realmente de parabéns, estou impressionado. Se não bastasse tudo isso, ainda tem orquestra, irmãos, que coisa! Eu estou a fim de sentar e perguntar quem é que está a fim de pregar aí, porque com certeza tem mais do que uma meia dúzia de pessoa preparada aí, certamente, para dividir a palavra, caso seja necessário. Irmãos, isso é maravilhoso, é muito bom quando a gente entende toda a relevância que cada um de nós temos como igreja, irmãos, como membros da igreja. Nós precisamos ter essa consciência permanente em nós, que se for para falar de título, né, irmãos, se for para falar de título, o título mais importante da igreja é o membro, de membro. Todo o resto, ele tem a ver mais com função do que com a própria existência. Mas membro é o que todos nós somos, irmãos. Hoje eu estou aqui pastor, amanhã pode ser que não, mas hoje eu estou membro e amanhã também. E é isso que me faz pertencente ao corpo de Cristo, é o fato de ser membro, nada mais. E é muito bom quando a igreja consegue ter esta consciência de que todos nós, no fundo e no final das contas, somos membros. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Nesta manhã eu escolhi um tema para nós refletirmos, que tem a ver com revelação. Deixa eu fazer um teste aqui para ver se vai funcionar bem. Eu estou falando que está tudo funcionando bem, que bênção. Nem vou precisar, eu acho, olhar para o meu celular aqui, então. Eu escolhi um tema para nós tratarmos aqui, irmãos, que tem a ver com revelação. Então, eu vou adiantar para os irmãos que nós vamos fazer mais uma análise. Tem a ver esse conteúdo de hoje mais com um estudo. Eu não vou no final ter um fundo musical, não que isso fosse um problema, é lindo também, né? E fazer um apelo para os irmãos. Não espere isso, irmãos, não vai ser o que vai acontecer. Eu quero aprofundar com vocês um pouquinho em questões mais teológicas, quem sabe, para que a gente possa estudar isto que é tão importante para nós como igreja adventista, que é estes conceitos relacionados a revelação. Acho que agora deu problema aí, que tem a ver com revelação, isso. Bom, eu vou apontar e você vai passando aí, não tem mistério. Tem a ver com revelação e com inspiração. Me permita, antes de entrar no assunto, fazer uma pergunta para você como membro. Você acha importante que a gente faça análise teológica de púlpito? Será que isso é importante, irmãos? Será que é importante que a gente se aprofunde numa análise bíblica de púlpito? Será que isso é importante, irmãos? A gente precisa refletir sobre isso. É muito importante, irmãos, que a gente tenha meditações, sermões voltados para reflexão. Mas entenda, nós como igreja adventista, nós temos uma exigência em relação ao ministério pastoral. Qual é esta nossa exigência, irmãos?
nós exigimos que os nossos pastores sejam formados em teologia. Você já se perguntou por quê? Olha, eu vi aqui, eu conversei aqui pelo WhatsApp com o professor Jairo, estava o nosso irmão passando a lição ali de maneira tão maravilhosa, tão bem instruída, com uma didática tão boa. Vi comentários de vocês, pessoas tão lúcidas, né? Por que a gente exige que o pastor faça teologia? Aqui tem um monte de pessoas formadas em outras áreas, com conhecimento, que conseguem fazer análise de texto, são bons de interpretação. Então, por que o pastor não poderia ser formado em letras, então, em ponto final, por exemplo? Por que você, como membro, quer que o seu pastor seja formado em teologia, irmãos? Por quê? Não seria estranho se a gente fosse formado em teologia em nenhum momento da nossa vida, e nos momentos onde a gente tem a oportunidade de abrir a Bíblia, a gente não fizesse nenhum tipo de análise teológica da situação? Mas você pediu para eu me formar nisso e eu não vou poder fazer uma análise teológica? Ficaria estranho, não ficaria? Então, irmãos, eu estou falando isso para que você como membro e nós como membros, a gente aprenda a se acostumar cada vez mais com um aprofundamento bíblico, inclusive quando ele parecer pesado teologicamente. Não se acomode, irmãos. Nós, como igreja adventistas, somos e pretendemos continuar sendo conhecidos como o povo da Bíblia, que estuda a Bíblia, que entende? A gente não pode ficar apenas em superficialidade. A gente precisa se aprofundar com simplicidade, de maneira que todos entendam, mas a gente precisa se aprofundar, porque senão daqui a pouco, irmãos, a gente não sabe mais responder por que a gente acredita no que a gente acredita. É muito complicado, irmãos. Hoje eu vou falar, por exemplo, e vou entrar neste assunto, dos escritos da irmã White, que para nós são importantíssimos. E entre nós, naturalmente, tem aqueles que são mais fãs e outros que são mais... Mas às vezes, mesmo no grupo que que aceita melhor os escritos da irmã White, e o grupo que não aceita, tanto um quanto o outro não sabe explicar por que aceita, ou rejeita. Então a gente vai entrar nesse assunto, esse assunto é importante. A gente não vai conseguir gastar todo o tempo necessário aqui, mas eu espero que a gente consiga fazer pelo menos uma análise dessas questões. Antes de mais nada, eu queria ler com vocês 2 textos, esses 2 textinhos aqui. Eu coloquei branco, né? Deveria ter colocado escuro, mas se você quiser acompanhar, é Romanos 1:20, pode abrir aí na sua Bíblia, caso não esteja aparecendo lá. Romanos 1:20 diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, olha isso, irmãos, seu eterno poder, tem algumas traduções que dizem amor, e sua natureza divina, têm sido vistos de que forma, irmãos? Claramente, olha que importante isso aqui, claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas. E aí, como Paulo está falando das pessoas que não têm lei, não têm revelação, ele está dizendo o seguinte: de forma que tais homens são indesculpáveis, eles têm como descobrir o que é justo, reto e bom para seguir. Eles têm como descobrir qual é a vontade de Deus, mesmo que eles não tenham lei. É isso que Paulo está falando. Isso aqui tem a ver com revelação, irmãos. Revelação é tudo aquilo que Deus usa para se tornar conhecido de nós, seres humanos. Isso é revelação. Inspiração é outra coisa. Revelação é tudo que Deus usa. Inspiração é quando Deus escolhe alguém e ilumina aquela pessoa de forma especial para ela trazer algum conteúdo que é da vontade divina. Então ela está sendo inspirada, entendeu? Revelação é geral, é Bíblia, é natureza, é geral. Revelação é tudo isso.
que permite que Deus se faça conhecido aos seres humanos. Inspiração já é mais específico. Deus escolhe alguém, alguma coisa, geralmente alguém, né, um ser humano, e Ele seleciona esse ser humano, revela coisas para ele e inspira ele a falar ou a escrever. Então isso é inspiração, tá? Tem essa diferença. O detalhe importante aqui, irmãos, e curioso, é perceber que Deus se revela de maneira geral. Ainda que haja revelação especial, lembra do povo de Israel? Deus chama o povo de Israel, a gente estudou na lição, e Deus dá a eles uma revelação muito especial, a lei. E Ele inspira Moisés para estender esta revelação diante do povo, de maneira que o povo possa entender. O povo entende tudo errado, irmãos. Olha, a lição citou aí que um cântico que Deus mandou, inspirou Moisés a escrever, que era para servir de testemunho contra o povo de Israel. Por quê, irmãos? Não é o assunto, eu vou só pontuar. O povo de Israel era egoísta, vaidoso. Eles aprenderam no Egito uma pluralidade de deuses. E eles acreditavam que quem agradava melhor o Deus mais poderoso se tornava forte e conquistava todos os demais. Quando eles saem do Egito, é isso que eles querem com Deus. Eles querem um Deus para ser o seu Deus poderoso e particular. E eles acreditam que pela distinção deles, por eles se tornarem melhor do que os demais, este Deus vai favorecer eles de maneira especial, dar força para que eles conquistem a terra. É isso que Israel pensa. Eles são egoístas, eles se acham melhor do que os demais que os rodeiam. Bom, como Deus escolheu Abraão e o povo de Israel para preparar o caminho para neles nascer o Messias, Deus vai dar a eles revelações, inspirar pessoas para conduzi-los eles nesse processo de educação. Então a lei é o centro da educação em Israel, óbvio que sim. Por quê? Porque pela lei eles vão descobrir algo muito importante que eles ignoram. Eles vão descobrir algo fundamental. Deus dá a lei para eles e como eles são vaidosos, Deus diz para eles, olha, se vocês cumprir tudo que eu estou falando, então vocês vão ser esse povo peculiar que vocês pretendem ser. Rejeito toda a terra, apesar de toda a terra ser minha, está lá em Êxodo 19, eu rejeito toda a terra e fico só com vocês, olha só que legal. Aí Deus dá a lei para eles. Aí sabe o que eles falam, irmãos, na maior cara de pau? Eles que tinham acabado de sair do Egito, que era um povo mau, idólatra, que fazia o mal, que matava e se matava, sabe o que eles falam, irmãos? Quando Deus dá a lei para eles e exige deles perfeição diante dela, eles têm a cara de pau de dizer, tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Irmãos, por favor, né? No outro dia eles estavam dobrados diante de bezerros de ouro. Eles caminham pelo deserto e eles transgridem a lei de Deus sistematicamente. Mas o acordo entre Deus e eles é simples. Se vocês cumprir tudo perfeitamente, vocês como nação, não é indivíduo. Vocês serão, se não cumprir, não serão. É vida e morte. Eles conseguem cumprir sim ou não? Não. Mas o povo de Israel foi exterminado da face da terra? Não. Por quê? Graça. Então a lei vai mostrar para eles que eles são pecadores, irmãos. Entenda que Deus deu a lei para eles para mostrar que eles são pecadores iguais às outras nações. E que se eles ficam vivos é porque Deus é misericórdia, Deus é amor e não é amor particular só por você. O mesmo Deus que mantém o babilônio, o romano, o egípcio respirando, o mesmo Deus que faz cair chuva e nascer o sol para todas essas nações, é o Deus que tem misericórdia de vocês. Há um só Deus sobre a terra. Essa é a lição central no Antigo Testamento.
E eles vão aprender isso aos poucos, errando, principalmente errando e sendo alvos da misericórdia. Quando Jesus chega, ele fala a mesma coisa, é o evangelho eterno, um só Deus, todos iguais. Evangelho eterno, sempre foi assim. E enquanto o ser humano manteve esta visão diante de si, que há um só Deus de fato e que todos nós, independente de onde a gente nasça, da cultura que a gente tenha, que todos nós somos filhos do único e mesmo Deus, enquanto o ser humano manteve essa harmonia, a vida foi preservada. Quando o ser humano passou a querer dominar um sobre o outro, aí você tem Adão e Eva brigando por domínio, você tem Caim matando Abel porque não aceitou que o irmão fosse aceito, e por aí vai. Está entendendo, irmãos? Então isso é revelação. Só que essa é especial, só que a revelação, irmãos, é geral. Você não pode limitar Deus ao seu contexto, nem social e nem religioso, irmãos. Nós, como adventistas, não cremos que povo de Deus somos só nós. Imagina. Nós não cremos que nós somos os únicos que adoramos o Deus verdadeiro. Imagina que loucura seria isso, irmãos. Se eu acredito que só eu adoro o Deus verdadeiro, o que eu penso dos outros lá fora? O que eles têm sobre eles? Outros deuses? São deuses falsos? Ok, para você acreditar nisso, você precisa acreditar em mais do que um Deus. E o mandamento é claro, não terás outros deuses diante de ti. É por isso que você não vê Jesus, a plenitude de Deus, discutindo deuses falsos. Porque Jesus veio para anunciar que isso não existe, só existe um Deus sobre todos nós, o mesmo, único. Não depende de cultura e não depende de religião para ele estar sobre a humanidade. Ele é um e único. E este Deus se revela pela natureza, é o que esse texto está dizendo. E que isso desde a criação. E olha o que ele revela, irmãos, eu quero pontuar isso com vocês. Ele tem sido visto claramente, e compreendido por meio de suas obras criadas. O que, irmãos? Os atributos invisíveis de Deus. Pensa aí, o que são os atributos invisíveis de Deus, irmãos? Assim como o seu poder, e algumas traduções trazem o seu eterno amor, e a sua divindade. Consegue ser percebido, o texto diz, irmãos, não é eu, claramente. O que mais um ser humano precisa aprender, além de perceber os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno amor e a sua divindade? O que falta para um ser humano que consegue perceber essas coisas? João 17,3 diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Senhor. O que falta para um ser humano em relação ao conhecimento de Deus, quando ele já conhece os seus atributos divinos, o seu eterno amor e a sua divindade? Não limite Deus, irmãos. Não limite Deus à cultura, à religião, à sociedade. Deus não é limitado, irmãos. Deus é espírito. E o espírito é como o vento. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E o vento sopra onde quer, irmãos. Onde o vento quer, ele sopra. E esta metáfora está sendo usada para dizer a respeito de Deus, dos seus atributos invisíveis. Deus se revela onde Ele quer. Onde Ele quer. Não depende de cultura. E não depende de limite religioso. A sua revelação especial, a que nós temos como adventistas, não é para tornar Deus pequeno. É para que você possa ser luz, para que você possa acordar e iluminar a terra. Mas não vai ficar vaidoso aí, achando que onde não há esta revelação que você tem, que nós temos, não há Deus. Não, irmãos. Deus é um sobre toda a humanidade, e é Espírito. E o Espírito é como o vento, e o vento sopra onde quer. Não tem limites. Um outro texto importante, o tempo é curto, irmãos, e eu gosto de falar, e a gente vai se empolgando aqui, ó. Esse texto, aqui, passei aqui no meu, mas não passei no de vocês. Já está lá o texto.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Eu esqueci de colocar aqui, mas é isso. Toda a Escritura ela é útil, irmãos. Toda ela é útil. Eu quero refletir um pouquinho sobre isso com vocês daqui a pouquinho. A gente vai fazer algumas análises aqui. E eu quero analisar com vocês essa questão. Eu estou no celular, mas ali está melhor do que o meu celular. Olha só que coisa. Do dom profético, irmãos, tá bom? Está muito bom mesmo, irmãos. Eu estou impressionado com vocês. Deus seja louvado. Que bênção isso. Bom mesmo. Vamos ler esse texto, irmãos, a respeito dos dons, porque eu poderia fazer essa pergunta para você. Você acredita em dons proféticos? Bom, irmãos, tem pessoas que não acreditam, e eu não estou analisando elas de maneira pejorativa. Tem pessoas que não acreditam, porque acreditam que se encerrou lá no 1º século. Que os dons proféticos, eles tinham o intuito de deixar claro quem é o Messias. E que a profecia final para toda a humanidade é aquilo que saiu da boca dele. Então você ouve Jesus falando e você tem tudo o que precisa. Não precisa de complemento, não precisa de nova revelação, não precisa de novos profetas, etc, etc, etc. Entenderam? Então existem maneiras de você ler a Bíblia e chegar a esta conclusão. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para a gente aprender a respeitar a interpretação do outro, ainda que a gente discorde, irmãos. O princípio é básico. Há um só Deus, todos nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Logo, todos nós somos iguais. Você tem certeza que você está certo? Eu tenho. Sempre tenho. É assim que o ser humano é. A gente sempre acha que está certo. Mas se você realmente já entendeu que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e você está certo, quer dizer que o outro também pode estar. É assim que você se relaciona com o ser humano. Ainda que você tenha certeza das suas convicções e que você não esteja disposto a abrir mão delas, como você considera o outro, você ama o outro como se fosse a si mesmo, você também dá a ele o crédito da sinceridade, da verdade. E você tenta entender por que ele está entendendo da forma como ele entendeu. Então tem pessoas que acreditam que os dons espirituais se encerraram, irmãos. Nós temos evidências bíblicas e evidências reais de que os dons espirituais continuam, lógico, porque Cristo, ele promete para nós, quando ele vai ao céu, que ele enviaria outro Consolador. E quem é este Consolador? O Espírito da verdade, etc. O Espírito já é um dom, irmãos, que estará para sempre conosco. E enquanto estiver o Espírito com nós, haverá revelação. Enquanto haver revelação, nós somos passíveis de inspiração, de Deus escolher alguém para de alguma forma nos trazer uma mensagem. É possível que alguém ore e alguém fique curado? Sim, é possível, isso é dom espiritual. A gente olha para o passado, isso acontecia mais, aí vale a pena refletir sobre as coisas. Queridos, a maior parte dos sinais que aconteceram no passado, eles tinham um objetivo muito claro e específico. Eles aconteceram para atestar que o Messias estava com os 2 pés na terra. Esse é o principal objetivo daquelas curas miraculosas. Basta você ler Isaías 35, Isaías 61. Em Isaías 35 existem ali os sinais messiânicos. Olha, quando o Messias pisar na terra, ele abrirá a vista aos cegos, ele dará audição aos surdos, ele fará com que os coxos andem. Sinais messiânicos, irmãos. Para que eles servem? Ora, o Messias vai estar falando, pregando o Evangelho, e ele vai ser duramente criticado, especialmente pelo contexto onde ele vivia, o contexto religioso. Para atestar de que ele é a verdade, ele cumpre os sinais messiânicos. Então, irmãos, quando você ora por alguém e a pessoa não fica curada, não fica aí desesperado achando que você não tem fé. A maior parte das curas, elas tinham um objetivo específico no 1º século.
Tanto que não foram todos os cegos que foram curados. A maior cura que a gente pode oferecer hoje para a humanidade é a revelação que Jesus nos trouxe. Ela nos dá paz, irmãos. Ela permite que eu viva e viva com abundância. Ela permite que eu seja uma pessoa com uma limitação física, por exemplo, um cadeirante, e esteja totalmente em paz com Deus e com os meus semelhantes. Eu estou curado. Eu sou eterno. A minha limitação física não limita a minha vida por causa daquilo que eu aprendi em Cristo Jesus. Essa é a bênção, irmãos. Esse é o grande milagre que a gente tem para espalhar para as pessoas hoje. E isso é fé. O que é fé? Fé é você acreditar. O que é fé em Jesus? É você acreditar no que Ele falou. Quando Paulo está dizendo que a gente é justificado pela fé independente das obras, ele está dizendo que você, ser humano, não participou da revelação do Evangelho. Que o Evangelho pleno é dom de Deus. E aí você tem que acreditar que Ele é o Filho de Deus enviado ao mundo. Tem que ser fé. Só que acreditar em quê, meu irmão? Acreditar num símbolo, eu crucifico Cristo, ponho ele numa parede, coloco o nome naquele símbolo de Jesus e digo, tenha fé nele. Não, irmãos, fé é acreditar no que ele falou. Aí você vai entender Tiago dizendo que a fé sem obras é morta, óbvio. Como que eu acredito em Jesus e não faço o que ele falou? Fé em Jesus. O que é ser justificado pela fé, irmãos? Revelação, né? Bom, ser justificado pela fé é você fazer o que Cristo falou. Aí você vai participar da sua justiça. E você vai acreditar esta nova justiça que antes você não tinha, a fé que você depositou no que Jesus ensinou. Justificado pela fé. O ser humano justificado, ele passa a agir com justiça. Mas se eu transformar Jesus num símbolo, eu acredito que eu estou justificado e sou altamente injusto. Nem faço o que Jesus falou. Mas estou justificado. Mas não é justo. Não faz o que Jesus falou. No final, sabe o que vai acontecer? Ele vai dizer assim, quando estive com sede, você não me deu de beber. Quando estive com fome, você não me deu de comer. Quando estive nu, você não me vestiu. Quando eu estive preso, você achou que era melhor bandido morto do que vivo. Você não fez o que eu falei, você não amou o próximo como a si mesmo. Você não tem fé em mim, você não acredita no que eu te peço. Eu nem te conheço, na verdade, porque você faz ao contrário do que eu faço. Então, irmãos, a gente precisa despertar. Eu quero ler com vocês os dons espirituais. Vamos ler 1 Coríntios 12, 4 e 10. Ali ficou bom de ler, eu vou ler daqui, né? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem a efetua. Tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, e por aí vai, irmãos. E qual que é a finalidade dos dons? Não poderia ser diferente, irmãos. O Espírito é o mesmo. Sobre Cristo esteve o Espírito. O que ele nos revelou? Vou insistir nessa tecla. A principal mensagem de Jesus quando ele pisou na terra foi simples: há um só Deus. Ele criou todos à sua imagem e semelhança, logo todos vocês são iguais. Por isso vocês devem amar uns aos outros, como se fosse a si mesmos. Então o meu dom tem que estar a serviço de quem? Do próximo, irmãos, óbvio. Não tem como o Espírito contrariar o que ele mesmo disse através de Cristo Jesus, irmãos. Quando que eu particularizo o meu dom e eu destino ele a uns e não a todos? Quando eu acho que eu tenho um grupo que é privilegiado, que é melhor do que o outro, etc. Aí eu começo a agir com favoritismo. Não dá, irmãos. Se você é de Cristo, acredita nele, você já entendeu que há um só Deus, que ele fez todos à sua imagem e semelhança, então você trata todos com igualdade. Isso é muito importante, irmãos.
Quando você chegar na frente de um ser humano que você não conhece, que possui uma religião diferente de você, uma cultura diferente de você, qual o primeiro juízo que você tem que fazer daquele ser humano, irmão? Qual o primeiro juízo? Isso. Eu tenho que olhar para o camarada e a primeira coisa que eu tenho que concluir dele é o seguinte: um filho de Deus igual a mim. E tudo que eu penso de mim a respeito de Deus, eu penso e acredito a você. Se eu entendo que Deus é misericordioso comigo, gracioso, e que Ele derrama sobre mim tudo aquilo que eu preciso para ter vida e vida em abundância, vida eterna, eu acredito isso a você também, mesmo sem te conhecer. Porque o Espírito sobra onde quer. Você é diferente de mim. Você tem cultura diferente da minha. Você tem até religião diferente da minha. Mas o Espírito sopra onde quer. E se você quiser conversar comigo sobre isso, eu estou aqui para a gente trocar essa ideia. Para a gente procurar crescer junto em verdade. Mas o primeiro julgamento que eu faço, que nós devemos fazer, é que é um filho de Deus. Pronto, irmão, simples. Isso é importante, irmãos, em todos os níveis. Em todos os níveis, irmãos. Entender que há um só Deus e que nós somos iguais é importante em todos os níveis. Eu não quero que você me olhe como pastor e como se isso fosse algo especial em relação a você como ser humano, porque isso é mentira. Tem absolutamente nada de verdade. Há um só Deus, todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que assim como você sabe fazer boas coisas e faz boas coisas, eu também. Nós somos iguais. Mas assim como você tem todos os seus problemas e dificuldades da vida, adivinha só, eu também. Todas as dificuldades e fragilidades da vida que você enfrenta, eu enfrento também. Você peca? Pois é, olha só que coisa doida, eu também. Nós somos iguais. Muda o endereço e muda com o que eu lido. Qual é a minha dificuldade e a minha fraqueza? Qual é a minha limitação? Isso muda em relação uns aos outros. Mas não muda o fato de sermos humanos e iguais. Se você conseguir entender isso, isso resolve uma multidão de problemas relacionados ao pecado. Uma multidão. Isso cobre pecados, irmãos. Quando a gente entende que há um só Deus, que Ele é amor e misericórdia, que Ele nos criou à imagem e semelhança, isso cobre pecados, irmãos. Faz com que eu me torne mais empático com você. Isso cobre pecados. Isso é importante, irmãos, a gente pensar. Outro texto aqui, irmãos. Existe profeta que não foi bíblico? Será que todo profeta que existe, ele tem que estar aqui nestes 66 livros? Bom, a Bíblia mesmo deixa isso já claro, ó, irmãos. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã. Cadê os relatos do profeta Natã na Bíblia, irmãos? Cadê? Me mostra aí o livro de Natã. Capítulo 1, versículo 1, para a gente começar a ler, porque eu nunca li. Existem profetas, pessoas que foram inspiradas e que não fazem parte da Bíblia, irmãos. Então nós, como cristãos, protestantes, evangélicos, nós levantamos a bandeira do solo escritura. Quando a gente diz solo escritura, irmãos, a gente não está dizendo que a Bíblia é a única fonte. Nós estamos dizendo que ela é a fonte que nos norteia e nos faz filtrar todas as demais fontes. Mas a gente não está limitando Deus de agir e usar outras pessoas, irmãos. Não. Óbvio que não, Deus sempre usou seres humanos. Estão entendendo? Isso é importante. Eu quero dar uma analisada aqui com vocês a respeito dessas 3 perguntas aqui. Ó. A primeira, tudo deve ser publicado, tudo é lei, tudo independe de contexto. Bom, irmãos, vamos aqui, a gente não vai poder ler todos os versículos, deixa eu controlar o tempo aqui, irmãos. 11:22, ainda bem, estou dentro. Irmãos, tudo tem que ser publicado, tudo que alguém que foi chamado por Deus, recebeu alguma revelação e foi inspirado a ele a comunicar, deve ser publicado, irmãos? Porque nós no nosso meio enfrentamos um pouquinho disso.
O pessoal fica pensando assim, olha, Ellen White, ela foi chamada por Deus, inspirada, para nos trazer uma mensagem para esse momento do fim. Mas tem tanta coisa que ela escreveu que não foi publicada, vamos atrás, porque deve ter alguém que está querendo esconder alguma coisa importante. Estou sendo transparente aqui, irmãos. Vocês não se assustem comigo, não. Daqui a pouco eu vou falar da minha aliança de coquinho também, viu? Não fique assustado. Tudo deve ser inspirado, tudo deve ser publicado, irmãos. Vamos para a Bíblia. Olha só, em Atos 18, capítulo 1 a 18, nós temos a primeira experiência de Paulo, ele relatando a experiência dele na igreja de Corinto. Depois, olha o que diz aqui 1 Coríntios 5,9, irmãos, olha que interessante. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Ó, 1 Coríntios. 1 Coríntios é o que, irmãos? A primeira carta aos... Não, irmãos, é a segunda. Peguei vocês, viu? Não é a segunda? Não é a segunda carta aos Coríntios, a primeira? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Já disse por carta. Cadê essa carta, irmãos? Cadê a Coríntios 0? Não tem, irmãos. E aí depois Paulo vai falar o seguinte aqui, ó. Por isso resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Então, ele tinha feito uma visita, que está relatada em Atos, ele mandou uma carta, depois ele mandou a segunda, ele não quis fazer uma visita, só que aqui em 2 Coríntios 7:13, ele já fez essa segunda visita. E 2 Coríntios, irmãos, pode ser a terceira ou até mesmo a quarta carta de Paulo aos Coríntios, nós só temos duas. E olha só Colossenses aqui embaixo, irmãos. Depois que esta carta for lida entre vocês, aos Colossenses, ó, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de... Cadê, irmãos? A carta de Paulo à Laodiceia. Por que não foi publicado? Não, ela foi, né? Ele escreveu e mandou. Mas por que Deus não preservou, irmãos? Ele não é um homem inspirado? Tudo que ele escreve não é inspirado? Por que Deus não preservou a primeira e a terceira ou quarta carta de Paulo? Por que Deus não preservou? Cadê a carta a carta à Laodiceia? Por que Deus não preservou? Por que nós não temos elas aqui para nós estudarmos na Bíblia? Eu já vou falar para vocês um pouquinho disso. Deixa eu só passar aqui. Mas está funcionando mesmo, hein? Bom, outra pergunta é a seguinte: tudo que um profeta fala é uma lei geral para todo mundo seguir? Essa é uma pergunta interessante. Deixa eu só voltar aqui antes, para vocês não ficarem curiosos, essa questão das cartas e das publicações. Porque eu estou perguntando por que a carta de Laodiceia não foi preservada por Deus. Irmãos, nem as palavras de Cristo Jesus, que são o verbo encarnado de Deus, o próprio Deus falando, foram todas registradas, nem as palavras de Jesus. Mas se tivesse alguém do qual nós poderíamos registrar e publicar tudo o que falou com segurança e entender que é a exata expressão da vontade de Deus, sabe quem é esse? Jesus, irmãos. Entendam uma coisa, irmãos, isso aqui é importante para nós teologicamente falando, e vai ter uma implicação prática muito grande na sua vida. O único verbo encarnado de Deus foi Jesus. Moisés, Isaías, Ezequiel, ninguém foi verbo encarnado de Deus, irmãos. Você não tem tudo que Isaías pensava e acreditava, você tem aquilo que Deus quis preservar. Porque Isaías, o profeta Isaías da Bíblia, não representa o verbo encarnado de Deus. Você não pode olhar para Isaías e dizer: Isaías, tudo que você falar tem que ser uma exata representação do caráter, da vontade, da essência de Deus. Não, irmãos. Esta competência, este mérito, este encargo é único e exclusivo do Messias. Somente Ele. O tempo não permite,
Mas eu queria analisar com vocês, eu vou tentar ver isso rapidamente, tá bom, irmãos? Minha esposa sempre diz, amor, se tu vai falar alguma coisa que vai ficar no ar, não fale. Mas ela não está aqui para me segurar, né? Então, abra a Bíblia aí em número 5 rapidinho. Rapidinho, irmãos. A gente vai ler aqui, não está ali no script, mas eu quero ler com vocês. Número 5, irmãos. Desculpe, é números 25, né? Eu acho que, deixa eu ver aqui. Números 25. Não, irmãos, não é números 25, não. Olha, se eu esqueci, é sinal de Deus. Geralmente eu não esqueço. Ah, não, é número 5. Vamos lá. Número 5, versículo 12 em diante, irmãos. Fala aos filhos de Israel, se uma mulher de alguém se desfiar e lhe for infiel, de maneira que algum homem tenha se deitado com ela e for oculta aos olhos, não tem prova de que a mulher se deitou com homem nenhum, viu? É oculta aos olhos do seu marido, e ela tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, ou seja, não tem como saber se aconteceu ou não. E o espírito de ciúmes, preste atenção, irmãos, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes por ela haver contaminado, ou tiver ciúmes, irmãos, não se havendo ela contaminada, então esse homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e aí vai começar um ritual bem interessante. Eu vou explicar aqui, depois você lê em casa. O homem pegava, entenda, se ele tivesse ciúmes de sua mulher, só ciúmes, uma desconfiança, nada mais, só ciúmes, ele trazia a mulher, ela era colocada de joelho na frente do sacerdote, ela era descabelada, era colocada uma oferta na sua mão, de efa de farinha, o sacerdote pegava uma água amarga, que eu não consigo saber o que é isso, mas pelo nome, né, coisa boa que não é, né? Pegava uma água amarga, e ele pegava no chão, cinzas, sujeira do chão, daquele chão do tabernáculo, onde era queimado os cordeiros, sangue era imolado, aquele chão infeccioso, e colocava dentro da água. E a mulher de joelhos na frente do sacerdote, de seu marido, ela tinha que fazer o seguinte, o sacerdote diz, jura por Deus que você não fez. Aí ele conjurava ela, e ela dizia, eu juro que eu não fiz nada, sou inocente disso aqui, não fiz nada. Se parasse aí, estava bom, né? Não estava tão bom, porque a lei não era para o homem também, mas já estava bom. Pelo menos dava o crédito da confiança, né? Mas não, ela tinha que pegar aquela água, com aquela mistura, e tomar. Se a barriga dela inchasse, ela cometeu adultério. Aí a sua vagina iria ficar apodrecida, e ela ia ser largada no meio do povo como testemunho, para que as outras não corressem o risco de causar ciúmes para seus maridos. E aí, irmãos? E aí? E isso vai ser importante porque a gente vai analisar aqui daqui a pouquinho. Eu posso pegar um texto, isolá-lo e dizer tudo que Moisés falou e escreveu reflete exatamente o amor eterno de Deus e a sua imparcialidade, né? A forma como Deus trata todos sem acepção. Porque eu pego o número 5 e esse ritual me parece altamente unilateral. No final de número 5 está escrito assim, ó, versículo 31, o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Não tinha um ritual para caso a mulher tivesse ciúmes do homem. Ele está livre. Por que ele está livre? Bom, irmãos, lá dentro do Egito existiam as prostitutas cultuais. As mulheres iam para o templo e ofereciam seus corpos para relações sexuais e cultos desse tipo. Tá? Isso acontecia lá, no Egito. Quando Deus tira eles do Egito, o povo é tribal. O povo mata, se degrada, se destrói.
as leis que Deus vai revelando para Moisés, além dos 10 mandamentos, por isso que eu disse, os 10 mandamentos é o centro da revelação no Antigo Testamento. As outras leis, as civis, a gente precisa analisar elas dentro de um contexto, irmãos, histórico. Deus está começando a ensinar eles a não cultuar deuses destas maneiras. E o principal instrumento desses cultos, irmãos, infelizmente naquele tempo, eram as mulheres. Lembra de Raabe? Raabe não é uma prostituta de esquina. Raabe é uma prostituta cultual. Ela vai para o templo, lá eles têm relações sexuais e adoram a Deus assim. Então Deus está afastando eles disso, irmãos. E isso está preparando o caminho para o dia que vai chegar aquele que vai trazer de fato aquilo que representa a natureza de Deus em relação ao homem e à mulher. E este quem é, irmãos? Quem que traz a plenitude? Que fala e você deve acreditar por fé nele? Jesus. E quando Jesus vai conversar sobre isso, ele vai dizer assim, ouviste o que foi dito? O homem que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Bom, irmãos, essa lei já era um pouquinho interessante lá no Antigo Testamento, que o homem podia fazer isso com a sua mulher, quando ele repudiava ela. Descartava ela, deixava num canto sofrendo e azar o seu. Lembra de Abraão? Mandou Agar para o deserto, com filho e tudo nos braços, e não mandou nenhuma, se não fosse o anjo encontrar Agar lá no deserto e sustentar ela, ela tinha morrido com filho e tudo. E Abraão, que é um homem de Deus, fez isso. O que você faria se eu hoje, homem de Deus, fizesse isso com a minha esposa? Não, você me botava na cadeia. Então Abraão não é o verbo de Deus, irmãos. São homens inspirados, sendo usados para preparar o caminho para aquele grande dia, quando o Messias pisaria na terra e ele traria a plenitude. E quando o Messias vai falar desses assuntos, ele vai dizer: a leizinha de vocês lá já estava boa, repudiava, dava uma carta de divórcio para ela, pelo menos ela podia ir viver a vida, né? Eu, porém, vos digo, que o homem não se separe de sua mulher, exceto por relações sexuais ilícitas. 2 pontos a serem analisados aqui, irmãos. Primeiro, a carta de divórcio, a de repúdio, era unilateral, somente o homem é que oferecia para a mulher. A mulher, se repudiasse o homem no Antigo Testamento, podia dar uma carta de divórcio para ele e dizer, vai que eu já não te aguento mais. Não, né? Agora Jesus equilibra a coisa. Quem pode pedir divórcio quando existe a relação sexual ilícita? É só o homem ou é só a mulher? Ou os dois? Os dois. Então você começa a perceber em Cristo um equilíbrio. Mas Cristo não para por aí, irmãos, isso que é maravilhoso. A gente jura que o que Cristo estava fazendo ali era criar uma regra de divórcio, né? Cristo criou a regra do divórcio. Se trair, você pode se separar. Não, irmãos, Cristo não estava criando uma regra para o divórcio e estabelecendo o pecado de adultério como um pecado acima dos demais. Não, ele estava tornando a regra igualitária. E no primeiro século funcionou. Hoje a gente tem regras muito melhores ainda. Hoje, se você aí, marido, ficar espancando a sua mulher, ela te coloca na cadeia. E tchau. Muito melhor agora. Porque até bem pouco tempo atrás, o homem não traía a mulher, mas espancava. E aí a coitadinha não podia fazer nada, porque não teve relação sexual ilícita, né? O camarada já quebrou toda a aliança do casamento. Já jogou tudo por terra. Mas como não quebrou a regra que Cristo criou, não pode, né? Não, irmãos, Cristo não estava criando regra nenhuma. Tanto que o final do versículo diz, e isto por causa do quê? Da dureza do coração de vocês, que não sabe perdoar. O que Cristo quer é que você, quando sofra alguma coisa desse tipo, irmãos, entendam, não estou dizendo que você tem que fazer e ponto final. Estou falando na perspectiva do amor, do reconhecimento pleno de que você e o outro são falhos. Na perspectiva daquele que consegue olhar para o outro e consegue realmente reconhecer a sua fragilidade.
Nesta perspectiva, se a minha mulher ou meu marido me traísse e a gente se ama, nós deveríamos conseguir fazer o quê, irmãos? Nos perdoar, é isso que Cristo está ensinando. Mas já que há uma injustiça social naquele contexto e naquela época, ele está estabelecendo uma regra que seja igualitária. Então, se você, homem, trair a sua mulher, mesmo aqui em Israel, ela vai poder se divorciar. Daqui para frente é assim. Não é só para você a regra, é isso que Cristo está fazendo. Tem contexto. Mas Cristo não vai tratar a mulher com inferioridade, né? Lembra que ele chamou 12 apóstolos, né? E apóstolo é quem viu, ouviu e foi comissionado por Cristo para pregar. Isso é ser um apóstolo, por isso que só tem os 12. Porque eles viram, ouviram e foram comissionados. Depois desses 12, para alguém reclamar ser apóstolo, tem que provar que viu, ouviu Jesus e foi comissionado diretamente por ele. Isso é ser um apóstolo. Eu não vi e nem ouvi Jesus, eu leio sobre ele, não sou apóstolo. Ele chamou 12, todos homens, né? Mas para o principal momento foi uma mulher. Quem? Maria Madalena. Ouviu, viu Jesus ressuscitado em glória. Maria Madalena foi o primeiro ser humano a ver Jesus ressuscitado. Ela viu Jesus, acompanhou ele durante todas as suas caminhadas e foi comissionada por ele para pregar a revelação da ressurreição aos outros 12. Ela foi um apóstolo de Cristo com todas as credenciais. Porque em Cristo não há distinção, irmãos. Em Cristo não há distinção de pessoas, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, irmãos, não tem esse negócio em Cristo. Em Cristo todos são um. Nós somos iguais, homens, mulheres, todos iguais. E todos somos reinos de sacerdote de Cristo. Iguais, irmãos. Ai, mas a mulher deve se submeter ao marido, assim como a igreja submete a Cristo, que Cristo é a cabeça, etc. Claro, irmãos, mas Cristo foi solteiro. Olha quem que a Bíblia escolheu para ser o exemplo de marido e de submissão. Cristo foi solteiro, irmãos. Não tem nada a ver com colocar a mulher, não tem nada a ver com isso que a gente fala hoje. A mulher se submeter a Cristo, assim como a igreja se submete, é um serviço maravilhoso, sabe por quê? Porque Cristo, que é o modelo de marido, ele disse em relação à igreja: eu não vim para ser servido, mas para servir, irmãos. Não tem nada a ver com colocar a mulher ao seu serviço. É ao contrário, é você que serve, é você que coloca ela numa posição uma posição que ela tem que estar de fato, de igualdade. Você que serve. Você não coloca em posição de inferioridade, porque Cristo nunca fez isso. Quem fez isso foi Davi, Salomão, Abraão. Por que que o texto não diz: olha, mulheres, sejam submissas, assim como Sara foi submissa a Abraão? Olha que tragédia, irmãos. Abraão mandou a Sara lá para o Egito se prostituir com o rei do Egito para escapar de morrer. Imagina se você, mulher, tivesse que se submeter ao seu marido assim como Sara foi submissa a Abraão. Imagina, irmão, se você tivesse que se submeter ao seu marido como Betseba foi submissa a Davi. Olha que tragédia, irmãos. Mas parece que é assim que a gente está interpretando a Bíblia, que a gente entendeu? Revelação, inspiração, teologia, interpretação. Por que é importante? Senão a gente começa a usar o texto bíblico para validar o pecado. Essa diferenciação entre um ser humano e o outro é pecado. E aí eu uso o texto bíblico para dizer: minha mulher, você tem que ficar aqui, ó, eu sou a cabeça, e colocá-la numa posição inferior. Pecado, irmãos. Você usa o texto bíblico para validar o pecado. Não dá. O tempo, irmãos, o tempo. Eu esqueço do tempo. Tudo que um profeta falou é lei. Rapidinho isso aqui então, irmãos. Tudo que um profeta falou é lei. Então tá bom, então vamos lá. Olha o que Paulo falou. Levítico lá, Moisés. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Deixa eu ver aqui, ó. Todo mundo de máscara escondendo a barbinha aí, né? Mas quem tiver sem barba,
Está indo contra o que Moisés falou. Porque não só aparou, como raspou. Então, irmãos, biblicamente deixar a barba que é o correto, e não tirar. Olha aí. Agora eu vou criar uma lei, né? Se você está sem barba, você não pode isso. Se você usa barba, você não pode aquilo. Se você usa barba, esses dias eu recebi um áudio, eu acho que era brincadeira, né? De alguém dizendo, esses pastores que usam barba são de Satanás, não sei o quê. Eu fiquei pensando, poxa vida, que coisa, foi Deus que botou, não foi Satanás. Satanás não é criador de nada, meu irmão. O que nasce em mim foi de Deus. Não tem nada a ver com Satanás, não. Está entendendo? Não dá para fazer uma lei, irmão. Sabe por que isso aqui existia, esse negócio do cortezinho do cabelo do lado? Como que é? Vai lá no Google, no Santo Google, e pesquisa lá as religiões primevas, as religiões egípcias. Veja como os sacerdotes deles se comportavam e cortavam os cabelos. Veja que eles eram todos lisinhos, o cabelinho raspado aqui, aquele famoso cogumelo, né, que parece um índiozinho. Então, por que tinha essa lei para Israel enquanto eles estavam no Egito e saindo do Egito? Para que eles aprendessem a esquecer a religião da pluralidade de deuses. Deus está preparando o caminho para o Messias chegar. Então eles precisam se separar. E culturalmente eles precisam ser reeducados. Aí detalhezinhos como esse aparecem na Bíblia, que tem a ver com um contexto histórico local. Não é para você criar uma regra e aplicar para todo mundo de maneira indiscriminada. Outra coisa aqui, ó, se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Aqui, ó, mulher que não está com véu aqui dentro da igreja, já vai preparando aí, que eu trouxe uma tesoura ali no final, já acabou esses cabelinhos bonitos aí, viu? Deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter que cortar o cabelo, é rapar, viu, irmãos? Ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sempre a cabeça um sinal de autoridade. Irmão, se a gente não analisar o contexto do profeta, do ser que Cristo escolheu, que Deus escolheu para trazer a mensagem, a gente cria verdadeiros problemas para a vida dele mesmo, tá? Verdadeiros problemas. Então, irmãos, tudo independe do contexto? Acho que a gente já tem a resposta para essa pergunta, né? Tudo é independente do contexto? Não, irmãos, tudo tem que ser analisado dentro de um contexto, tá bom? E aí eu quero falar um pouquinho sobre Ellen White, a gente caminhar para o final aqui, quem foi, e eu quero fazer uma análise de um texto dela difícil, tá bom? Para que a gente possa, inclusive para quem nos visita aqui, quem não é da igreja adventista, ou quem é há pouco tempo e ainda não está familiarizado com isso, para você saber o que a gente pensa da irmã White. Porque eu sei que você lá fora, ou quando estava lá, pensava que a gente era uma seita, porque a gente tem um profeta especial, assim como você que está aqui dentro acha que é isso do Mormon, do TJ. Você pensa que é uma seita, né? Mas você nunca estudou o que eles acreditam, né? Já deu o crédito da verdade? Eu sei que eu tenho convicção da verdade que eu creio, mas você já deu o crédito da verdade para o outro, para você ser mais empático e ter mais paciência? Tem um monte de pessoa lá fora que acha que a gente aceita, porque eles acreditam que nós temos uma segunda Bíblia, que é da irmã White, os textos dela. O problema é quando eles entram aqui dentro e acabam atestando isso, né, irmãos? Porque, de fato, às vezes nós lemos Ellen White e nós colocamos ela num patamar ainda mais elevado do que da Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente analisa. O que a gente fez até agora aqui ao ler a Bíblia, esses textos difíceis? A gente não analisou contexto, público-alvo, quem escreveu, por que escreveu. Engraçado que a gente tem coragem de fazer isso com a Bíblia, mas na hora de ler os textos da irmã White, que a gente também crê que é inspirado, a gente lê literalizando tudo, né? Falou, está falado, não depende de contexto, de nada, e aí vai lá para cima do irmão, você não está fazendo isso. Engraçado que a gente crê que é a mesma inspiração, mas não usa os mesmos métodos de leitura. Então isso aqui é importante, irmãos. Vamos lá. Ellen White nasceu em 26 de 11 de 1827, faleceu em 16 de 7 de 1915, foi casado com o Tiago White, teve 4 filhos, uma história muito bonita, alguns deles passaram por grande dificuldade, perdeu filhos, etc. A primeira visão que ela teve foi no mês de dezembro de 1844. 7 anos
depois de publicar o primeiro livro, irmãos, olha bem a importância, né? Quando a pessoa é de Deus, ela direciona as coisas para o lugar certo. 7 anos depois de ela publicar o primeiro livro, é o que ela diz. Querido leitor, no livro lá, ó. Querido leitor, eu recomendo a vocês a palavra de Deus, como que, irmãos? Regra de fé e prática. Ellen White nunca, absolutamente nunca pretendeu que nós tornássemos ela uma segunda Bíblia. Nunca. A Bíblia como regra de fé e prática, irmão, solo escritura, é ali que você vai para provar tudo que você lê, inclusive os textos da irmã White. Você lê o texto lá e é para onde é que você tem que ir confirmar a coisa? Na Bíblia. E agora eu vou fazer a pergunta mais difícil. Se você encontrar um texto dela que é difícil, que você não está entendendo, que parece contrariar fatalmente algo que a Bíblia está dizendo, o que você faz? Investiga, irmãos. Ou você simplesmente deixa de lado por um tempo. Esquece, ela não vai ficar chateada com você não, irmão. Se a Ellen White estivesse viva, ela ia te aplaudir. Esquece e vai lá para a Bíblia. Depois de um tempo você volta, foi o que eu fiz com o número 5. Irmãos, quando eu li número 5, demorou para eu ir lá para Jesus, ler bastante sobre o que ele ensinou de Deus, para depois voltar de novo para número 5 e ter coragem de ler uma segunda vez. Demorou, irmãos. Mas quem é o Verbo encarnado? Moisés ou Jesus? Então, quando eu estou com dúvida para onde que eu vou? Eu preciso perguntar isso em relação à irmã White, irmãos? Ela é o Verbo encarnado de Deus? Você precisa, para crer que ela foi usada por Deus e inspirada por Ele, esperar dela uma inerrância total? Nenhuma dificuldade, nenhum texto difícil, irmãos? E quando tem esses textos difíceis, você precisa ignorar o contexto, uma explicação vai estar jogando de alguma forma alguma sombra sobre toda a relevância dela como mulher inspirada, iluminada por Deus, irmãos? Lógico que não, assim como nada do que a gente fez até aqui jogou alguma sombra na validade das Escrituras como palavra de Deus. Óbvio que não, irmãos. Eu não sei por que a gente chega a essas conclusões. Ellen White sempre deixou isso muito claro, irmãos. Nunca reclamou para si uma infabilidade. Nunca reclamou para si uma inerrância. Sempre deixou isso claro. Então você não pode ficar com medo de alguém lá fora e dizer assim, ó, olha, mas você acredita em Ellen White, etc. E tal. Eu vou dizer, eu acredito mesmo, mas olha aqui, eu vou te mostrar um negócio que ela falou que está errado. Sabe o que eu diria para estas pessoas, com todo carinho? Eu diria para elas, meu querido, eu não acredito na irmã White como uma pessoa de Deus, inspirada por Ele, porque ela não falou nada de errado. Isso eu espero de Jesus, o Verbo encarnado de Deus. De todos os demais eu espero humanidade, e no meio desta humanidade, revelação. No meio desta humanidade, revelação. E aí a gente começa a perceber as coisas com outros olhos, irmãos. E as coisas se equilibram mais. Eu quero ler esse texto aqui com vocês. Eu vou chegar mais perto porque eu me enxergo mal. Vou ler aqui com vocês. Ó. Olha esse texto da irmã White. Eu não consigo dar zoom porque não é PowerPoint. Vamos lá. Somos uma irmandade. Devemos tratar as pessoas não brancas com o mesmíssimo respeito que tratamos as brancas. Então aqui já é um ponto central. Brancos, pretos são iguais, devemos tratar com o mesmo respeito. Vamos continuar porque esse texto é difícil, viu, irmãos? Mas há uma objeção ao casamento de brancos com negros, pretos. Todos devem considerar que não têm o direito de trazer à sua prole aquilo que coloca em desvantagem, que a coloca em desvantagem. Não tem o direito
de lidar como patrimônio hereditário. Hereditário aqui não é hereditário genético, irmãos, é cultural, viu? Uma condição que o sujeite a uma vida de humilhação. Os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais, que lhes deram essa herança para toda a vida. Por essa razão, caso não houvesse outras, não deveria haver casamento entre brancos e negros. Queridos, o que vocês acham desse texto? Fácil? Faz sentido para você que vive hoje no século 21? Minha mãe é branca, meu pai é pretinho. Vocês me olharam com algum tipo de inferioridade por causa disso? Nem passou na cabeça de vocês, irmãos. Mas nem passou. Eu dou graças a Deus que eu tive esse mistinho, né, da mãe branquinha, o pai pretinho, porque daí eu pude pegar a parte, eu acho que eu sou forte, eu sou fraco, magrelo pra caramba, mas minha saúde é boa. Eu acho que tem a ver com a parte do meu pai. Essa força, né? Uma bênção para mim, uma grande bênção. Mas na época da irmã White, irmãos, a pessoa pretinha não entrava nem na igreja, não ia para a escola. Se ia para a escola, tinha que ser para a escola apenas de pretos. Irmãos, na época da irmã White, as pessoas achavam que ser preto era uma maldição de Deus, que começou lá com Caim, aquele sinal. Você já deve ter ouvido isso, um preconceito absurdo, né? Até porque os descendentes de Caim são brancos, né? Que não tem nada a ver. Basta você pegar a descendência lá de Caim, de Sam, Cã e Jafé, né? As descendências ali deles são branquinhas. Na época da irmã White não era assim, irmãos. As pessoas achavam que o preto, quando morria, ia direto para o inferno. O que ela está tentando fazer aqui, irmãos, é preservar as pessoas de um preconceito desnecessário. Se o camarada é branquinho, se o camarada fosse que nem eu, moreninho, assim, nenhum nem outro, para que escola ele iria, irmão? Para do branco ou do preto? Para que igreja ele iria, irmão? Para do branco ou do preto? Complexo, irmão. Muito complexo. Era realmente terrível para um mulatinho entrar numa convivência social. Ele estava praticamente isolado de tudo e de todos. O preto olhava para ele como alguém que estava estragando a raça, né? Tá enfraquecendo a raça. Porque, vamos ser sinceros, não sei se é impressão minha, mas nós que temos o sanguezinho pretinho, e quanto mais pretinho for, mais forte é, meu amigo. Misericórdia, basta você olhar para um homem preto e um homem branco naturais, que não vão para a academia nem nada. A constituição do camarada é mais forte. Aí o camarada ia dizer, você está estragando a raça aí, ó. Teu pai casou com uma mulher branquinha, agora você nasceu aí meia fase. Irmãos, Ellen White viveu dentro de um contexto. Mas ela era racista. Não, irmãos, olha o início do texto. E eu trouxe só esse porque é o polêmico. Mas tem outro, sabe o que estava acontecendo no nosso meio adventista? Logo nos primórdios, os pastores pretos do sul dos Estados Unidos, onde era mais dominado, né, onde o preto vivia com mais intensidade, estavam recebendo menos recursos para fazer a obra ministerial. E ela foi categórica, irmãos. Todos nós somos filhos do único e mesmo Deus, brancos, pretos, todos iguais. E não é possível que a gente destine recursos mais para um ou para o outro por causa da sua cor de pele. Igualdade, óbvio que a irmã White não foi racista, mas você vai encontrar textos dela que refletem o contexto cultural dominante na época, irmãos. Assim como você encontra número 5, que reflete um contexto cultural dominante, de uma supremacia, de um domínio do homem sobre a mulher. E as coisas elas vão melhorando com o passar do tempo, à medida que o evangelho vai se tornando mais pleno, irmãos. E hoje, graças a Deus, a gente consegue tratar bem melhor, não é? Uns e os outros com igualdade, irmãos. A gente já teve o Barack Obama nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem pessoas de relevância.
A gente nem se olha com diferença mais. Quando alguém trata alguém com preconceito, a gente acha isso asqueroso, irmãos. No passado era comum. Você que é preto, pretinho, pode falar melhor do que eu sobre isso, porque você ainda consegue reconhecer o preconceito que talvez eu não consiga. Mas você sabe que está melhorando e que a nossa luta está ficando cada vez mais na direção daquilo que Cristo falou. Um só Deus, todos iguais. Resolve o problema. Tá, irmãos? Então tenham paciência, leiam os textos da irmã White como você lê de fato a Bíblia. Analisa contexto, história, época. E nunca esqueça que o Verbo encarnado de Deus é Cristo. Não é Moisés, Isaías, não é Elias, não é irmã White, não é Lutero, não é Calvino, não é Armínio, não é ninguém. O Verbo encarnado de Deus, aquele que representa tudo que Deus representa, é Jesus, irmãos. Ele somente, só Ele. Dava para ter ampliado um pouquinho mais. E aqui eu quero mostrar 3 livros que eu gosto da irmã White. O primeiro, Desejado de Todas as Nações. Uma bênção de Deus. Leia esse livro, irmãos. Você que está visitando nós aí, quem sabe pela primeira, segunda, terceira vez, que ainda não conhece, pede um de presente aí para os irmãos, eles vão dar. Leia esse livro, olhe, leia com seus próprios olhos, como se tivesse outra forma, né? Escute com seus próprios ouvidos, leia, irmãos. Leia você que está nos visitando, e você vai ver que bênção, que maravilha, a maneira como essa mulher falou do Evangelho. Você vai reconhecer uma mensagem que você reconhece em Cristo, e isso é que vai te atestar a sua inspiração. É isso que atesta a inspiração de um ser humano, irmãos. É se ele repete o que Cristo ensinou ou não. É se ele fala pelo mesmo Espírito ou não. É isso que determina se um ser humano é inspirado ou não. Não é a sua capacidade de falar só aquilo que Deus quer que ele fale. Não, o ser humano que Deus usa é ser humano. Ser humano. Aquele que só falou aquilo que Deus prescreveu foi Cristo. Ninguém mais. Outro livro que eu gosto bastante, irmãos, é esse aqui, ó, O Caminho a Cristo. Para mim é o melhor de todos. Minha perspectiva, O Caminho a Cristo, irmãos. Peça esse livro de presente. Se você não leu, leia, querido. O último, O Grande Conflito. Um livro importante para o nosso contexto, para a gente entender a história do grande conflito, tudo que o cristianismo passou para se manter em pé. Um livro relevante para falar das coisas que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Peça esse livro, leia esse livro. E você vai encontrar ali muita coisa boa, você vai encontrar a inspiração de Deus. Se você encontrar alguma coisa difícil, deixa de lado, vai para a Bíblia, estuda o assunto, depois volta. Simples. Faz o que a própria irmã White falou, Bíblia. Vai para a Bíblia, simples, tranquilo. Tá bom, irmãos? Era isso que eu queria falar para vocês. E aí eu queria terminar com esse versículo, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, irmãos. Jesus, o Verbo encarnado, o único, de quem você deve esperar total infabilidade e representação do caráter de Deus. Eu falei que eu ia falar da minha aliança de coquinho, como está sendo filmado, eu prometi, eu vou cumprir. Conceito teológico, irmãos. Nós adventistas não fazemos do exterior o nosso adorno. Nós damos valor para o interior. Então, quando eu olho para uma pessoa e eu quero saber a respeito dela e do casamento dela, eu estou mais interessado, eu não estou falando de curiosidade, eu estou falando de convivência. Eu estou mais interessado na sua vivência. Como você se trata, você e o seu marido te trata. Eu quero saber dos seus votos, do seu compromisso, se vocês têm mantido em pé ele. Eu quero saber da verdadeira aliança que está aí dentro de vocês. Como você vai simbolizar isso externamente, não me interessa. Não fazemos do exterior o adorno. A sua aliança pode ser de ouro e custar R$4.000. Não tem problema, se você tem condições, amém. Vai lá e dá, que a mulher vai gostar. Não vai, mulheres? Vocês vão gostar ou não? Mulherada gosta, viu? Pode dar. Mas se a sua aliança custou R$4, não tem problema também, irmãos. Nós não fazemos do exterior o adorno. Nós não estamos interessados no exterior.
Se alguém entra aqui bem trajado, com muitas joias, nós tratamos com igualdade, assim como quando entra o irmão pobrezinho, com as roupinhas bem humildes, porque o nosso adorno não é exterior. Nós não fazemos juízos de valor por causa do exterior. Se eu vejo uma pessoa sentada no banco da igreja, com um brinquinho, etc., eu não faço nenhum juízo de valor por causa disso. O juízo que eu tenho da pessoa é de que ela é de Deus, filha de Deus, igual eu. E se eu não uso, e se você não usa, também não faço nenhum juízo de valor. Não fazemos do exterior o nosso adorno, nem para o uso e nem para o desuso. É isso que o texto está falando teologicamente. Até porque eles usavam na época, né? Nós, como adventistas, não usamos. É porque a gente quer que todos vocês se sintam iguais. Vai que um aqui tivesse muita condição de usar muita coisa e o outro se sentisse diminuído, né? Então, pelo princípio da igualdade, da modéstia e da decência, nós não usamos. Mas nós não estamos aqui fazendo juízo de valor em quem usa. É com você isso, não é comigo. Tá bom, irmãos? Então a minha aliança de coquinho é só um símbolo do meu casamento. Só isso. Igual a sua. Vocês vão cantar ou a gente vai cantar o hino? Então tá bom, a gente vai cantar junto e depois eu oro. Eu vou sentar aqui, irmãos. Eu falei que eu não ia fazer apelo, né?